Hoje e agora o que nos compete é a meditação conforme a palavra de Deus assim nos fala no Evangelho de João, capítulo 12, a partir do verso 12. João 12, a partir do verso 12, diz assim: Evangelho de João, capítulo 12, a partir do verso 12. No dia seguinte, a numerosa multidão que viera à festa, tendo ouvido que Jesus estava a caminho para Jerusalém, tomou ramos de palmeiras e saiu ao seu encontro, clamando: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor, e que é rei de Israel. Jesus, tendo conseguido o jumentinho, montou-o, segundo está escrito: Não temas, filha de Sião, eis que o teu rei aí vem, montado em um filho de jumenta. Seus discípulos, a princípio, não compreenderam isto. Quando, porém, Jesus foi glorificado, então eles se lembraram de que estas coisas estavam escritas a respeito dele, e também de que isso lhe fizeram. Dava, pois, testemunho disto a multidão que estivera com ele, quando chamava Lázaro do túmulo e o levantara dentre os mortos. Por causa disso, também a multidão lhe saiu ao encontro, pois ouviu que ele fizera este sinal. De sorte que os fariseus disseram entre si: Vede que nada aproveitais. Eis aí, vai o mundo após ele. Vamos orar, irmãos, pedindo a graça, a misericórdia do Senhor sobre a nossa vida. Convido o nosso irmão presbítero Jorge, que nos eleve a Deus em oração. Vamos orar. Amantíssimo Deus, nós temos a iluminação do Espírito Santo sobre o teu mensageiro e sobre Amém, amém. Meus amados irmãos, este capítulo 12, mais especificamente, eu enxergo assim, aqui a partir do verso 12, nós estamos diante do começo do fim. Eu acredito que essa é uma expressão que se encaixa. Começo do fim em que sentido? Começo do fim da trajetória do Senhor Jesus quando aqui esteve. Ele de fato se encaminha para a crucificação, para o Calvário, para o sacrifício vicário e voluntário, para cumprir as demais profecias que falavam a respeito dele, para entregar-se e dar a sua vida por mim e por você. Veja, irmãos, que no início deste capítulo a cena era dentro de uma casa, a cena era no aconchego de um lar. Lembremos, e apenas para resgatar a nossa memória, que o Senhor Jesus havia realizado um milagre fantástico. Lázaro tinha sido ressuscitado e ele então estava na casa de Lázaro junto com as suas irmãs, amigos, os familiares ali, participando de um jantar. A gratidão a Deus demonstrada por aquelas pessoas. Era um evento, vamos dizer assim, particular, era um evento familiar, e ali aquelas pessoas agradeciam a Deus, celebravam pelo milagre da vida, celebravam porque aquele que havia dito: eu sou a ressurreição e a vida, acabara de provar que de fato ele tinha poder para falar o que ele estava falando. Ele acabara de ressuscitar uma pessoa tão querida como Lázaro, e ali eles serviram ao Senhor Jesus, eles ofereceram ao Senhor Jesus aquilo que existia de melhor. Essa deve ser a nossa postura, essa é a nossa ação também. Nós não devemos nos esquecer disso. Deus tem abençoado o seu povo, tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos, sejam elas bênçãos espirituais, sejam elas bênçãos materiais. Nós precisamos aprender a agradecer ao Senhor, celebrar ao Senhor, servir ao Senhor,
entregar ao Senhor o melhor. Se é para cantar, que eu possa cantar com aquilo que existe de melhor na minha vida. Se é para ensinar, que eu possa ensinar com todas as minhas forças. Se é para me dedicar ao meu Deus, que eu faça isso com tudo aquilo que existe no meu ser, sem reservas. Que o horário nobre da minha vida seja de Deus, que Ele ocupe o centro, que Ele seja a razão primeira, que Ele receba as primícias das nossas mãos. Aquele encontro revela, dentre talvez tantas outras realidades essas, que nós acabamos de falar para os irmãos. Mas Jesus então sai de uma cena, de um ambiente, de um momento privado, familiar, e agora ele está em praça pública. Mais uma vez. Só que num momento, eu diria, épico, num momento extremamente importante, num momento histórico, com detalhes de uma situação que com certeza entraram esses detalhes para a história e comprovam e corroboram com certeza tudo que a palavra de Deus fala e falava a respeito do Messias. Eu olho para esse texto, irmãos, eu olho para a entrada triunfal do Senhor Jesus em Jerusalém, é assim que nós conhecemos esse texto, e de fato tudo o que o Senhor Jesus fazia era triunfal, era majestoso pela sua majestade, mas com certeza, numa perspectiva humana, provavelmente essa entrada não tenha sido tão triunfal assim como outros poderiam pensar e poderiam imaginar. Esse é um detalhe que eu vou abordar já já. Mas eu queria olhar para esse texto e convidar os irmãos a olhar para esse texto, enxergando aqui a soberania de Deus no tempo, na história, no espaço, na geografia. O Deus que se revela em Cristo de forma plena, o Deus que tem o controle de todas as coisas nas suas mãos, o Deus que promete e cumpre as suas promessas, mas Ele o faz no seu tempo, ou usando uma expressão bíblica, na plenitude dos tempos, no tempo de Deus, no Kairos, no tempo que, de fato, a sua vontade estabelece como sendo apropriado para a realização da sua vontade e dos seus decretos específicos. Eu enxergo aqui a soberania de Deus, meus amados irmãos, agindo na história. Vamos pensar nesse momento não com foco apenas naquela entrada do Senhor Jesus em Jerusalém, montado num jumento, as pessoas com as folhas ali, clamando, né? Salva-nos, Hosana, bendito aquele que vem em nome do Senhor Jesus. Alguns conscientes de quem era o Senhor Jesus, outros estavam tão somente fazendo o que a maioria estava fazendo, não apenas olhando, pegando foco específico, na cena específica. Vamos pensar no todo. A palavra de Deus já havia predito esse momento. Zacarias capítulo 9, verso 9. Zacarias é um profeta após exílio, né? Os irmãos haverão de lembrar que depois que o reino de Israel é dividido, o reino do sul, o reino do norte, as coisas desandam, né? E Israel, ele passa a ser ou fortemente influenciado, ou na maioria das vezes até de fato dominado por grandes impérios que surgiram na humanidade. Nós temos os assírios, nós temos os babilônicos, nós temos os persas. Aqui, inclusive, havia uma outra dominação. Aqui quem dominava o cenário geopolítico eram os romanos. E depois do cativeiro babilônico, parte do povo de Deus recebe, através de um decreto de Ciro, a autorização para voltar e reconstruir o templo. É o momento pós-exílio. Pós-exílio, entre aspas, porque a influência
e o povo ainda estava sob o domínio dos persas. A diferença é que os persas davam mais liberdades às províncias, inclusive liberdade religiosa. Talvez essa era uma diferença, talvez não, com certeza uma diferença entre eles e os babilônicos, né? E Ageu, Zacarias são profetas que estão num momento posterior a esse. Zacarias, então, ali naquele momento de restauração, naquele momento em que profetizava fortemente, duramente contra o povo que havia se acomodado, o povo que estava demorando em reconstruir o templo, e tudo aquilo tinha toda uma simbologia, uma tipologia muito forte. Nós vemos, inclusive, que na própria ou nas profecias do Velho Testamento, nós sempre vamos encontrá-las apontando para o Senhor Jesus. Esse é um exercício impressionante. Se você gosta de estudar a Bíblia, se você gosta de ler a Bíblia, se você gosta de curiosidades bíblicas, um dia faça esse exercício. Procure, mapeie as profecias do Velho Testamento e os seus respectivos cumprimentos, especialmente em Cristo e no Novo Testamento. Zacarias 9, capítulo 9, versículo 9, aponta para aquilo que estava acontecendo com Cristo nesse exato momento. Mas veja, irmãos, que são muitos detalhes. Detalhes que comprovam de uma forma impressionante a profecia. A gente vai ver, inclusive, nesse texto, que no primeiro momento, sequer os discípulos entenderam o que estava acontecendo. Os irmãos perceberam isso? Os discípulos, verso 16, a princípio não compreenderam isto. Eles não estavam tendo essa visão maior, essa visão mais amplificada, essa visão mais ampliada. Quando, porém, Jesus foi glorificado, lá na frente, é que eles se lembraram destas coisas, é que eles perceberam o que estava acontecendo, é que eles se lembraram que estava já escrito e predito nos profetas a respeito desse dia, desse momento, a respeito da vida do Senhor Jesus. Meus amados irmãos, esse texto nos ensina que Deus é o Senhor da história. Esse texto nos ensina que Deus tem os acontecimentos históricos nas suas mãos. Esse texto nos ensina que Deus cumpre as suas promessas. Ele é o Senhor. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Veja, nós temos Jesus saindo da cena familiar, importante, interessante, e agora nesse ato aqui de cumprimento de uma profecia veterotestamentária, meio que inaugurando o início do fim da sua jornada aqui na terra. Porque nós vamos continuar lendo e meditando no Evangelho de João e vamos vendo que os passos daqui para frente são os passos que vão levando o Senhor Jesus à cruz do Calvário. Mas até lá, a vontade de Deus, as profecias do Senhor Deus vão se cumprindo na vida do seu Filho. E sobre essa verdade eu destaco duas observações. A primeira observação, nós precisamos sempre nos lembrar disso. O Evangelho de João foi escrito também com esse propósito. Nós não estamos aqui diante apenas de um personagem histórico e importante. Nós estamos diante do Filho de Deus, do Verbo que se fez carne e habitou entre nós, daquele que é o Senhor e Salvador da nossa vida. Nós não podemos nos esquecer desta realidade. Por mais que muitos queiram enfatizar, por mais que muitos queiram fazer um recorte meramente histórico do Senhor Jesus, Ele é muito mais do que isso. Ele é o Senhor da nossa vida. Ele é o nosso Salvador. Sem Ele, nós estávamos simplesmente, irmãos, perdidos. Não há outro nome, não há outra forma de salvação, não há outro meio de fugirmos da danação, da condenação eterna, senão através do nome, do sacrifício, da obra do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas uma outra coisa também, meus amados irmãos, salta aos nossos olhos. Dentro dessa perspectiva de um Deus que é soberano na história. E aí é algo que nos toca particularmente.
Quando eu digo que Deus, e quando eu afirmo que Deus é soberano na história, quando eu afirmo que Deus cumpre as suas promessas, eu estou falando dos mínimos detalhes. Por mais impressionante que isso seja, apesar de que nada que vem de Deus deveria nos impressionar quando pensamos, imaginamos e sabemos que Ele é todo-poderoso. Descrito, por exemplo, em Isaías 40, naquela canção que nós cantamos, que eu particularmente gosto, né? Ele formou o universo, tem as águas dos mares na concha das suas mãos. O Deus que sabe todas as coisas, o Deus que pode tudo, o Deus que é o Senhor de todas as coisas, é o Deus também que conhece a sua vida, meu irmão. Conhece a sua vida na intimidade. Deus sabe na medida exata, o que você está nesse exato momento pensando. Ele conhece as nossas angústias. Ele conhece os nossos sofrimentos. Ele conhece os nossos sonhos. Ele conhece os nossos anseios. Ele é o Senhor da história. Ele é o Senhor no tempo e no espaço. Ele é o Senhor da nossa vida. E louvado seja Deus por isso. Nós vemos aqui um Deus que tem o controle de todas as coisas nas suas mãos, inclusive da minha vida e da sua vida. Essa é uma verdade muito cara para todos nós. Lembre-se do Salmo 139, que nos fala da onisciência, mas nos fala também da onipresença de Deus. Quando você, por situações, sejam elas quais forem, imaginar, se sentir ou ser tentado a sentir-se triste, desanimado, desamparado, por se ver sozinho, solitário, sem força e sem vigor, saiba que nós servimos a um Deus que é o Senhor da história, que cumpre as suas promessas. Não dorme e nem dormita o guarda de Israel. Ele é o Deus que está atento a cada passo da nossa história, inclusive pessoal. Veja, meus amados irmãos, é a história dentro de uma casa, é a história em praça pública. O mesmo Deus que agora se revela de uma forma impressionante, nos mínimos detalhes, cumprindo a profecia de Zacarias, capítulo 9, verso 9, é o Deus que também se preocupou com a história de Lázaro, de Marta e de Maria, que foi visitá-las em seu sofrimento, que foi socorrer aquela família no momento da angústia e do choro. O que eu estou querendo dizer com isso, e Deus me dê a graça de comunicar essa verdade aos irmãos nessa manhã, eu estou dizendo que tudo está sob o controle de Deus. E nada, absolutamente nada, foge ao seu controle, ao seu poder. E louvado seja Deus por isso, meus amados irmãos. Santo Agostinho dizia que quanto mais escravos de Deus nós somos, mais livres nós seremos. Esta é uma verdade que talvez no primeiro momento nós não consigamos compreender. É provável que com o tempo, com a maturidade cristã da fé, a gente vá compreendendo, discernindo melhor que esta de fato é uma verdade impressionante para todos nós. Como é bom ser controlado pelo Senhor Deus. Como é bom ter Deus como Senhor das nossas vidas. Aquele que conhece os nossos passos, porque Ele é longânimo, porque Ele é bondoso, porque Ele é um Deus de misericórdia, porque Ele é um Deus de graça, porque Ele é um Deus de amor. O Deus que se fez carne e habitou entre nós, o Deus que estava preocupado com detalhes específicos, de pessoas específicas, de famílias específicas, agora está em praça pública, cumprindo as profecias, mostrando todo o poder de Deus na história, no espaço e no tempo. E Ele está fazendo isso porque Ele está caminhando para entregar sua vida por nós. Para ir ao Calvário, à cruz, para completar a obra, para continuar a obra,
para que todo aquele que nele crê não pereça, mas possa de fato e de verdade desfrutar da vida eterna. Louvado seja Deus por isso. A história não é algo aleatório. A história é algo que está sob o poder de Deus. Meus amados irmãos, Cristo então se apresenta. E aí um outro ponto que eu preciso destacar. Como eu falei, provavelmente na minha Bíblia está assim, esse título em negrito que tem aí na sua Bíblia, provavelmente está a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Os irmãos acham que, sei lá, eu falei aqui de grandes impérios, né? Assírios, babilônicos, persas, romanos, gregos. Os irmãos acham que Xerxes ou Artaxerxes ou o próprio Ciro, Dario, eles fariam uma procissão ou fariam uma entrada nas suas respectivas cidades montado no jumento? Você acha que o grande Nabucodonosor, se quisesse fazer uma entrada triunfal, ele ia arrumar um jumento para entrar? Com todo respeito ao jumento, como diria Luiz Gonzaga, o jumento é nosso irmão, não é? Um animal extremamente importante aqui para nós nordestinos, especialmente os sertanejos, que eu diga os sertanejos, né? Mas não é o animal. Veja, a ideia aqui é dizer que na perspectiva humana, na perspectiva do que é triunfal do ponto de vista humano, Jesus deveria estar coberto de ouro. Jesus deveria estar com uma belíssima coroa de ouro, de diamantes, de joias preciosas sobre a sua cabeça. Jesus deveria estar montado no cavalo mais impressionante que pudesse existir naquele reino, porque era assim que os reis iriam fazer. Com a vestimenta impecável, que o distinguisse dos outros meros mortais. O grande ponto aqui a ser destacado, irmãos, é que havia muita confusão nesse sentido. Ali mesmo a gente percebe isso. Eu entendo que muitos queriam fazer Jesus rei. Os fariseus, a preocupação deles eram essa. Os irmãos que estão acompanhando aqui as meditações matinais no Evangelho de João já perceberam que em toda a trajetória de Jesus descrita no Evangelho de João, os fariseus estão seguindo ele. Perceberam isso? Não. Sempre estão na espreita. Sempre estão lá. Sempre tentando acusar. Sempre tentando pegar ele no pulo, né? Sempre tentando levá-lo a alguma contradição. Às vezes querendo prendê-lo. E um dos grandes problemas que os fariseus não conseguiram fazer, o que eles gostariam de fazer, é que o povo, em muitos momentos, estava do lado do Senhor Jesus. Como aqui, por exemplo. E a perspectiva, então, que esses homens enxergavam na perspectiva de um reino humano, de uma coisa extremamente relacionada ao humano, aos poderes humanos. Mas nós precisamos estar conscientes aqui, irmãos, de uma verdade que também é muito importante para todos nós. Obviamente que o nosso Deus é o Senhor dessa terra. Obviamente que a sua vontade também é feita aqui na terra, não apenas no céu. Mas o reino do Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele não se restringe ao reino dos homens. O seu reinado não está nessa terra apenas. O seu reinado não pode ser calculado, a força, a pujança do seu reinado, a força do seu reinado não pode ser analisada pelas roupas que ele veste, pelos animais que ele usa, pela quantidade de homens existem no seu exército. Geralmente, a história antiga, não sou especialista nisso, se os irmãos quiserem aprender sobre história nesse período aí, converse com a Ariane depois, ela é a professora. Mas uma coisa parece que eu posso afirmar aqui, mesmo com o meu pouco conhecimento, que o que sempre fez diferença em todos esses impérios
que se estabeleciam no mundo era a força do seu exército. Quanto mais homens, quanto mais tecnologia, quanto mais poder aquele exército tivesse, mais ou maior era a possibilidade daquele império se estabelecer. Só uma observação, não mudou muita coisa não na história. Continua sendo assim. Quem tem a maior tecnologia, quem tem a maior força, quem tem o maior poder, se estabelece, se sobressai, se coloca numa perspectiva imperialista, não mudou absolutamente nada o conceito, a ideia, porque é assim que a humanidade tem se portado ao longo de milênios, de séculos e de milênios. Quantos mil homens existiam no exército da Pérsia? Quantos homens e qual era o poder do Império Romano, do exército romano? Um império extremamente vasto, não é, irmãos? Quem gosta de geografia aí? Parte da Europa, Ásia Menor, pegando o Egito, não é? Norte da África, um império impressionante. Principalmente para uma época antiga, onde não tinha a facilidade de locomoção que nós temos hoje. Como manter em ordem todo esse império? A força do exército fazia toda a diferença. As pessoas tinham medo, não brinca não, porque senão o imperador de Roma vai mandar o exército e quando o exército romano chegava, destruía tudo. Não brinca não, senão o rei da Pérsia vai mandar o exército, poderoso exército da Pérsia, e vai destruir tudo. E assim os reinos desse mundo vão sendo construídos. Mas, meus irmãos, eu pergunto, o que é o exército da Pérsia? O que é o exército da Babilônia? O que é o exército de Roma? O que são os grandes poderios bélicos nos dias de hoje, diante das hostes celestiais? Diante do Senhor dos exércitos? Diante do Deus que pode todas as coisas? O reino do Senhor Jesus não se restringe ao poder deste mundo. Muitos não compreendem isso. A nossa mente é muito política. E quando eu digo política, política nesse contexto aqui, muito imediato. Não, o reino de Cristo não vai ser forjado, não vai ser calculado, não vai ser percebido pela beleza das suas vestes, pela quantidade de ouro ou de joias que ele vai carregar em sua coroa. A sua coroa é uma coroa de espinhos. Mas ele demonstrou um poder que nenhum outro rei foi capaz de demonstrar. Lembre dos milagres que até agora o Senhor Jesus fez aqui no Evangelho de João. Ele acabara de ressuscitar um homem que estava morto. Mas eu vou mais além. Onde estão os grandes imperadores do passado? Os irmãos sabem? Misturados com a terra. Como diz uma música, comido pelo bicho. Né? Tem uma musiquinha que diz assim, foi comido pelo bicho. Porque essa é a nossa realidade ou não é a nossa realidade? Mas eu pergunto aos irmãos, onde está o Senhor Jesus? Ele não entrou num alazão, num grande cavalo, num puro sangue. Ele não tinha uma bela coroa, como os grandes imperadores tinham. Mas onde está o Senhor Jesus? Ele está vivo e assentado à destra de Deus Pai, onde haverá de julgar vivos e mortos. O nosso Redentor vive, porque Ele teve poder para vencer a morte, e louvado seja Deus por isso. Não há quem se compare ao nosso Salvador. O seu reino não se restringe às belezas, às maravilhas desse mundo. Na realidade, todo este mundo passou a existir através da sua ação. Lembre-se do Evangelho de João, capítulo 1, lá nos primeiros versículos, tudo que se fez foi por intermédio dele. Ele é a palavra criadora de Deus.
Ele é o verbo que se fez carne. Eu olho para esse texto, meus amados irmãos, e eu vejo o Senhor Jesus ainda no seu estado de humilhação. Apesar de que aquelas pessoas estavam gritando, hosana, não é? Bendito aquele que vem em nome do Senhor Jesus. Alguns identificavam, alguns compreendiam, outros não compreendiam. Essa mesma multidão que agora exalta teoricamente o nome do Senhor Jesus é aquela que vai lá na frente dizer: solta Barrabás. O povo influenciado pelo momento, pela circunstância. O reino de Deus não se restringe, não se escraviza na circunstância. É isso que eu estou querendo comunicar para os irmãos nesta manhã. Nós não podemos ter uma mente tão pequena, nós não podemos ter uma mente tão tacanha. Nós precisamos entender que o reino de Deus é muito maior do que tudo isso que nós vivemos. Nós precisamos compreender definitivamente que a nossa esperança não pode estar nessa terra e nas coisas desse mundo. Se assim for, meus amados irmãos, nós seremos os mais infelizes de todos os homens. É o grupo político que vai solucionar o nosso problema. O A, o B, a esquerda, a direita, a frente, atrás, é fulano, é beltrano. Esquece isso, o mundo está corrompido. Nós somos pecadores, nós vamos padecer. Se tem algo que nós, povo de Deus, precisamos entender definitivamente, meus amados irmãos, é que nós somos forasteiros nessa terra. E que nós estamos aqui de passagem, e nós caminhamos e queremos caminhar para a pátria celestial, onde o Rei da Glória haverá de verdadeiramente mostrar toda a sua majestade, porque o nosso Deus, o Senhor dos Exércitos, aquele que deu a sua vida por nós, não tem o seu reino restrito a essa geografia tão pequena. O mundo está nas suas mãos. O globo terrestre está nas suas mãos. Ele criou as estrelas, Ele criou o firmamento, Ele criou todas as coisas. A beleza do macro, a beleza do micro, não é? Que é tão grande quanto aquilo que salta aos nossos olhos. Tudo isso veio das mãos do nosso Deus. E nós olhamos para esse texto e enxergamos um Deus que impõe a sua majestade, não pelas belezas deste mundo, mas pelo seu poder. Você pode vestir a roupa mais cara, você pode possuir, ter a coroa com as joias mais caras do mundo, mas quem aqui pode dizer: Lázaro, sai para fora, levanta e anda? Os irmãos entendem a diferença, não? Os irmãos compreendem a diferença do que é poder de fato e do que é alguma coisa que a gente acha que é poder, que a gente imagina que é poder. O grande imperador Nabucodonosor viveu como um bicho, como os animais, comendo capim lá, pastando, que nem animal. Cadê o grande império? Quando Deus quer, irmãos, Ele subverte absolutamente tudo. Tudo está nas mãos do Senhor. Descendente dos amalequitas, povo inimigo de Deus, construiu uma forca bem grande. Eu estou falando do período histórico do Império Persa. E disse assim: essa forca vai matar um homem chamado Mardoqueu. Esse amalequita era Amã. E ele diz: olha, ele vai morrer e nós vamos destruir todo o povo de Deus. A casa de Davi será dizimada. Se a casa de Davi fosse dizimada, não teria Salvador lá na frente. Se a casa de Davi fosse dizimada, Jesus não estaria aqui. Vamos pensar macro, vamos pensar a história como um todo. E aí o livro de Esther nos ensina e nos fala que a primeira coisa que Deus fez foi que Amã andasse com Mordecai no melhor cavalo que o rei poderia usar. E aí não foi um jumentinho, não é? Exaltando aquele homem.
Já foi uma humilhação para ele. Depois ele foi enforcado na sua própria forca, ou na forca que ele havia construído. O povo de Deus não foi destruído. É uma festa que até hoje Israel comemora. A possibilidade de não ter sido destruído pela ação de Deus. O que são os reinos dessa terra, meus amados irmãos? Diante da força e do poder do nosso Deus. Deus está escrevendo a história. Não se enganem. Deus está escrevendo a história. O que nós precisamos fazer é encontrar o nosso lugar nela. O que nós precisamos fazer é ter a sensibilidade de perceber esse poder maior que age na nossa vida. Se desfazer de qualquer sentimento mesquinho ou tacanho, pequeno, que não enxergue a amplitude do poder e da ação de Deus na nossa vida. Eu olho para esse texto e vejo Deus, que é o Senhor de todas as coisas. Eu teria mais a falar, mas eu encerro aqui, pedindo e clamando a graça do Senhor sobre a nossa vida. Próximo domingo, se Deus assim nos permitir, nós vamos ver aqui a importância do sacrifício de Cristo. Vamos compreender que é preciso morrer para viver. É preciso que a semente caia na terra para que a vida seja gerada. Que os irmãos estejam ávidos em poder ouvir a palavra de Deus. Eu fico feliz, mais uma vez, digo isso, de estar de volta depois desse longo período de férias que tive, e pedindo sempre a graça, a bênção de Deus sobre a vida da nossa igreja. Esse ano, meus amados irmãos, nós queremos implementar algumas coisas. Nós temos muito o que fazer na nossa igreja. E eu queria trazer aqui essa palavra aos irmãos também. Vamos nos empenhar na obra do Senhor. Vamos ser assíduos no trabalho, vamos compreender que nós estamos aqui para fazer a obra, para fazer o trabalho do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, daquele que deu a sua vida por nós. As circunstâncias dessa vida são muito pequenas diante da obra de Cristo no nosso coração. E eu vou mais além, diante daquilo que o Senhor ainda tem para realizar através da minha vida e da sua vida. Que sejamos todos nós sensíveis à vontade, ao poder, aos desígnios de Deus na nossa vida. Que Deus assim nos abençoe. Amém e amém.